companheiros, amigas, amigos do Jesus de Nazaré. É um prazer mais uma vez estarmos juntos neste bate-papo, que são as palestras que sempre traz reflexões sobre o Evangelho, reflexões sobre a doutrina espírita. Que a paz do Cristo possa ser nos corações de cada um de vocês, que vocês possam realmente sentir a presença do Cristo que, na realidade, nunca nos abandonou, mesmo neste momento delicado em que estamos vivendo. Então, que Jesus abençoe a todos. Aqui o meu abraço, meu carinho, a todos os trabalhadores da Casa Espírita Jesus de Nazaré, em Feira de Santana, Bahia. Bom, meus amigos, vamos hoje falar um pouco sobre o comportamento moral dos médiuns. Todos nós temos, em um grau qualquer, a mediunidade. Uns têm uma manifestação mais ostensiva e outros menos ostensiva. Esta é uma afirmação de Kardec. E para que o médium possa desenvolver, ou melhor dizendo, educar a sua mediunidade, ele precisa estar atento aos seus conflitos, estar atento a si mesmo, se estudando, elaborando novos sentimentos pautados no Evangelho. É verdade que a mediunidade ela independe da moral, ela independe desse aspecto, desses sentimentos, mas para exercê-la na casa espírita, o médium tem que pautar a sua vida dentro da moral, dentro da ética, dentro do respeito, dentro do Evangelho, para que ele possa conduzir a sua existência, já que o médium, todos nós, somos seres em evolução. E é inevitável a influência dos espíritos, como bem pontua Kardec. Então o médium precisa estar atento à sua realidade, estar atento às questões familiares, no lar, na casa espírita, na sociedade, no trabalho, porque o médium ele é médium em qualquer lugar. Então o médium precisa realmente ter ciência, ter consciência da sua jornada enquanto médium ostensivo ou não. No capítulo 14, no livro dos médiuns, Kardec faz uma observação nesse sentido, que toda pessoa que sente em um grau qualquer, ou ostensivo ou não, a influência dos espíritos, por isso mesmo, é médium. É médium. Mediunidade é algo que Deus nos concede para que nós possamos exercê-la em prol de nós mesmos e em prol do nosso semelhante. Tem pessoas que realmente optam, quando reencarnam, quando nascem, em não exercer a mediunidade. A mediunidade, ela eclode, ela aparece, vale aqui um parêntese, em qualquer idade. E aí surge a mediunidade e a pessoa, por algum motivo, motivos vários, porque cada um de nós somos uma individualidade, o médium não quer exercer a mediunidade. Vou levantar aqui um aspecto que vale salientar, porque a mediunidade ela lembra o contato com espíritos, com os espíritos, e espíritos nos lembra a morte,
O médium vai ter esse contato com os mortos, né, entre aspas, né, que na realidade são os vivos, né, eles estão na realidade mais vivos do que nós, né, nós que estamos na matéria, nós que estamos no carro físico, nós é que estamos mortos. Então, esse é um aspecto que o médium tem este receio, né, de exercer a sua mediunidade, né, aonde ele prefere, né, que Deus, né, cesse as portas do mundo invisível, que é um mundo vasto, né, um mundo amplo. Ocorre também que numa encarnação futura, possivelmente, esse médium que recusou esta mediunidade, ele pode vir com vários tipos de mediunidade, né? Pode vir com vários tipos. Então vai chegar um momento em que o indivíduo vai ter que exercer, né, a sua mediunidade. Por quê? Porque o mundo espiritual, o mundo invisível, né, os céus, ele tem a sua origem, né, espiritual. Até porque nós somos filhos, né? A nossa origem é toda espiritual. Nós estamos hoje aqui passando uns dias, né, no mundo físico, né, que é transitório, que é passageiro, que passa, né? E o espiritual não. O espiritual é a nossa grande realidade, né? São os nossos destinos. Então, todos nós, cristãos, médios ostensivos ou não, precisamos fixar isto bem em nossas mentes, né? O mundo espiritual, que é a nossa grande casa, a nossa grande realidade. Por isso que André Luiz, né, publica, através da mediunidade de Chico Xavier, o seu primeiro livro, né, na sua série Nosso Lar, né? O título já diz, né? Nosso Lar. O título ali já vai dando 50%, né, da informação, das informações que vamos conter no livro. Então esta é a nossa grande realidade que Kardec pontua para todos nós. No Mundo Maior, no capítulo 9, né, André Luiz, né, através do nosso querido Chico Xavier, que desenvolveu a mediunidade aí com muito carinho, com muito amor, com muita renúncia, né? E hoje temos como referência Chico Xavier, um dos grandes espíritas, um dos grandes médiuns que nós já contamos na nossa história. Então, André Luiz, no livro Mundo Maior, vai dizer que a mediunidade tem, pois, sua evolução. A mediunidade, ela evolui, né? Ela pode nascer ali, vamos dizer assim, nos sonhos, até a mediunidade crística, né? Bem observada por Filomeno de Miranda, né? Que a mediunidade, ela tem que ser educada, né? Porque a mediunidade é uma ferramenta neutra, né? Neutra. E quem desenvolve, vamos dizer assim, quem educa é o médium, né? É o ser, né? Porque a mediunidade, ela tem a sua composição na mente. Mente do espírito, com a mente do encarnado, com o médium, as relações na justa posição com o perispírito e as suas raízes no organismo, as suas raízes no corpo físico. Então a mediunidade, ela é uma complexidade. As comunicações, as interferências espirituais, ela ocorrem simultaneamente nesses três corpos. Então ela tem a sua evolução na medida que o médium começa a se evangelizar, na medida que o médium começa a se amar o seu semelhante e amar a Deus sobre todas as coisas. Continua André Luiz, que a mediunidade
ela tem o seu campo de atuação, né? O médium tem a sua especificação, seu tipo de mediunidade. Podemos citar também um grupo mediúnico tem a sua especificação, né, de trabalho, seja na desobsessão, seja em comunicações menos complexas, comunicações mais complexas, né? São obsessões que realmente são complexíssimas, né? Chico Xavier tinha um trabalho em Belo Horizonte, né, no Centro Espírita Meimei, só para cuidar desses casos mais complexos, né, de obsessões. Então, cada grupo, cada médium tem a sua especificação, tem o seu até, né, posso ir até aqui, né? Isso em que vai realmente caracterizar aí a complexidade e a dimensão, né, do mundo espiritual atuando, né, no mundo físico. E a sua rota, né, né, a mediunidade, os médiuns, né, tem a sua rota, o seu caminho, né, que precisa estar atento, que é a rota do bem, que é a rota do amor, que é a rota do Cristo, né? O Cristo é o nosso modelo, né? Como bem coloca Kardec. O Cristo é o nosso modelo, o Cristo é o nosso guia, né? Ele está na nossa frente. Ele é o governador, né? É o governador do planeta Terra, né? Ele nos conhece perfeitamente. Então, a mediunidade ela tem a sua evolução, né? A mediunidade ela tem seu campo de atuação e a mediunidade ela tem a sua rota, né? Um aspecto que eu queria trazer para vocês, levantar aqui, é sobre o animismo, né? Que muitos, né, seres, muitas pessoas criaram em torno dos médiuns, né? Criaram, vamos dizer assim, um cerbero, né? Um cerbero, que quer dizer na mitologia grega, um monstro, né? O animismo vamos dizer assim, é uma ponte para o mediúnico, né? O médium, ele não é um ser, ele não é um ser puro ainda, né? O médium, ele ainda não é espírito superior. O médium é um ser ainda em prova que caiu muito, né, na sua caminhada evolutiva. Ele vem caindo, ele vem deixando que as más inclinações, as suas má tendências, muitas vezes tomou conta dele. E aí ele precisa, né, fazer aquele reajuste que a doutrina nos ensina diante das leis de Deus. Porque sabemos que todo movimento contrário ao bem, todo movimento contrário ao amor, vai gerar uma consequência, né, perante as leis divinas. E o médium, todos nós precisamos nos ajustar, né? Precisamos rever os nossos conceitos, para que aos poucos, paulatinamente, através das reencarnações, o médium possa ir diluindo, né, diluindo as cores deste sentimento ou desses sentimentos que ele traz no seu inconsciente passado e também no seu inconsciente presente. Por isso que Kardec afirma, né, que o bom médium não é aquele que se comunica facilmente com os espíritos, mas é aquele que, né, se esforça, né, que quer se melhorar a cada dia e a cada instante. Este é o grande desafio dos médiuns e de todos nós. Então fica aí esta observação do livro No Mundo Maior, nosso querido André Luiz. Uma outra observação, dentro da mesma temática ou do subtema, que é o animismo, né? O animismo na mediunidade, no livro Qualidade na Prática Mediúnica, o projeto Manuel Filomeno de Miranda traz uma observação interessante, né? Na pergunta número 10, o que pode fazer o médium, né,
ostensivo ou não, né? O que pode fazer o médium para diminuir gradualmente as suas cores anímicas das suas passividades, ou seja, na hora da comunicação com o espírito, né? O espírito está se comunicando e aí sai muito conteúdo anímico do médium, né? Às vezes sai mais conteúdo anímico do que mediúnico, ou mais mediúnico do que anímico, ou relativamente, né, sai um material igual, né? É certo que não dá para separar, né, do pensamento do espírito comunicante do pensamento do médium, né? Há uma mistura, então essa separação, ela, vamos dizer assim, como bem observa Filomeno, essa separação ela é impossível, né? Então esse material sai todo misturado. Então o que fazer, né, para que o médium possa, né, através da sua atenção do dia a dia, da reforma moral, da reforma íntima, como bem coloca a irmã, para que a comunicação do espírito possa ser mais mediúnico, né? O que é que o médium na realidade tem que fazer? Então o projeto Manuel Filomeno de Miranda responde: indispensável muito cuidado, né? Muito cuidado, exame contínuo dos problemas íntimos, né? Como eu já tinha falado, dos conflitos, né? Nós temos muitos conflitos ainda, e acendrado o zelo pelas letras espíritas, né? Ou seja, estudar. O médium, ele pode optar por não estudar, né? Ele pode optar. Agora, para ele exercer a sua mediunidade, né, dentro da casa espírita e ser um cristão, né, e até pela sua instrução, para a sua instrução, o médium tem que estudar. Estudar o Evangelho, né, estudar a doutrina espírita, mas a recomendação aqui que o projeto traz para nós, o projeto Filomena de Miranda, é o médium e também estudar-se, né? Porque não adianta nós passarmos receita para terceiros, para o outro, e não passar receita também para nós, né? Por isso que o médium, por isso que todos nós cristãos temos que realmente cuidar, né, do nosso mundo íntimo, primeiramente, né? Porque o nosso mundo íntimo ainda anda em trevas, né? Em trevas. Então, Gandhi já nos chama a atenção, né, sobre essas trevas, né, dentro de nós. Então, tem que ser muito cuidado, né? É um trabalho para esta encarnação, vai resolver nessa encarnação, uma reencarnação aí de, em média, 70, 80 anos? Não, né? Isso é um trabalho para sempre. Isso é um trabalho para o infinito, porque o médium tem que se educar. Educando, ele vai ampliando as suas percepções, né? Ele vai, vamos dizer assim, vislumbrando os céus, né? Ele vai tendo maiores informações sobre este mundo vasto, né, que só Deus, né, que só Deus concede. Então, o animismo, meus irmãos, desta forma, dentro, né, da prática mediúnica, aquilo que o médium traz na sua caminhada evolutiva, no seu inconsciente passado, no seu inconsciente, né, presente, é absolutamente natural, né? Absolutamente. O médium no lar, né? O médium, ele não é só médium na casa espírita, né, ou até mesmo em outro ambiente. Ele é médium também no lar. O lar, nós temos uma grande responsabilidade com os nossos lares, né? Nossos pais, né? Nossos irmãos, né? Nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos tios, né?
Porque a caridade, ela também começa no lar. Ela também se faz presente no lar. Então o médio ele precisa estar atento, né, a esta realidade. Levar, né, o culto cristão para o seu lar. Né? O espírita, o cristão, que não faz o culto cristão, ele precisa rever realmente esse conceito. Né? Levar o culto, porque o culto cristão é um braço da casa espírita. Né? Você está levando para os seus familiares o bem, o amor, mesmo que esses familiares não bebam, né, vamos dizer assim, na fonte espírita, né? Mesmo que o familiar ou os familiares sejam cristãos, mas de uma outra denominação. Né? Isso é natural. Né? O importante é que o espírita possa levar, né, o bem, o evangelho, né, o culto cristão para o seu lar. Estudar também, né? Estudar no seu lar, estudar na casa espírita, estudar em casa, se relacionar bem com os seus familiares, né? Que muitas vezes nós levantamos alguém, né, à beira do caminho, não saindo de Jericó para Jerusalém, mas nós precisamos estar atentos aos caídos domésticos. Né? Muitas vezes tem um familiar nosso passando um problema e a gente não percebe. Né? Nós não percebemos. Né? Então, precisamos realmente estar atentos. Né? O diálogo é de suma importância, esse princípio, né? O diálogo, para que nós possamos identificar e ajudar uns aos outros dentro dos nossos lares. Até porque as nossas reencarnações têm esse objetivo, né? Nos unir, né? Principalmente quando nós nos encontramos nesse seio doméstico. No livro Qualidade, né? Na prática mediúnica, o projeto Manuel Filomeno de Miranda, tem lá um subtítulo chamado Conduta, né? Conduta, que é justamente a conduta que o médium tem que ter no dia a dia. Alguns aspectos eu já levantei. Mas vamos ver aqui o que o projeto nos traz. Na pergunta 17. E como entender o serviço mediúnico criando-se predisposições íntimas, né, interior, favoráveis ao êxito na sua realização? Responde o projeto. Mediunidade não é apenas campo experimental. Mediunidade não é apenas campo experimental, com laboratório de fórmulas mágicas e solo de serviço edificante, tendo por base de trabalho, o sacrifício e a renúncia pessoal. Então, mediunidade é trabalho. Mediunidade é sacrifício. E mediunidade é renúncia pessoal. Porque eu, como médium, né, não ostensivo, não posso fazer com que a minha personalidade, os meus conflitos, né, possam sobressair mais do que o Evangelho, mais do que o próprio Cristo. Porque aqui o nosso mestre é Jesus de Nazaré. É Jesus. Nós estamos aprendendo com Ele. Então eu tenho que trabalhar os meus conflitos, estar atentos a eles, trabalhá-los, né, e conduzir, né, o Evangelho, né, dentro de mim o máximo possível para que eu possa caminhar, né, praticando, divulgando o Evangelho, mas fazendo mais do que falando. Chico Xavier já nos chama atenção sobre isso. Né? Ele nos chama atenção. Nós precisamos divulgar o Evangelho mais fazendo do que falando. É claro que falar, né,
aspecto, né, a ferramenta da palavra é de suma importância, né? A instrução, né, a pregação, a palavra vai ser fundamental, né? Fundamental, mas sobretudo realização, né? A prática do bem no nosso dia a dia. É claro que ainda estamos muito engateando, né? Nós estamos engateando nesse processo, mas é desafiador. E esse desafio é que é interessante. É que é interessante o desafio, né? Porque hoje eu caio, né? Nesse mesmo momento eu tenho que me levantar, né? E pedir a Deus: Deus, me ajude, me ampare, me dê forças, me dê ânimo, para que eu não venha a cometer o mesmo deslize. Então isso que é interessante. Eu particularmente, né, atento para esta realidade, porque é um desafio do ser humano. É o ser humano se movimentando, né? Ele movimentar a alma, né? Porque o corpo, a gente se movimenta o corpo o dia todo, né? Muitas vezes nós fazemos o movimento até que nós nem percebemos, mas movimentar a alma, trazer a consciência, esse é o desafio, né? E é interessante isto, né? É muito interessante. Então, o médium ele tem que desenvolver, né, ali os seus conflitos, transformar os seus conflitos dentro de uma oração, dentro desta questão de renunciar e diminuindo o orgulho, e diminuindo a vaidade, o egoísmo, né, a prepotência, né, porque aqui, né, na Terra, né, somos tão imperfeitos, né, somos pequenos, somos muito pequenos diante da realidade, diante desta imensidão que é Deus e suas leis, o universo, né? O universo. Muitas vezes a gente está preocupado que o planeta Terra está com problemas, mas é natural a preocupação. Mas temos que ter ciência que Deus tem aí, né, muitos planetas bilhões e bilhões na mesma situação, e está administrando, né? Está administrando muito bem. Então, é natural a nossa preocupação, mas, né, nós precisamos realmente dar este passo, né, como diz Emmanuel, dar este passo de luz, né? Nós precisamos, porque só assim vamos construir em nós dias melhores. Vamos continuar aqui, no nosso tempo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, né, Missão dos Espíritas, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ide e pregai. Ide e pregai a palavra do Senhor. Então, a mediunidade, ela é desde sempre. Do Velho Testamento, nós vamos encontrar lá informações. Do Novo Testamento, né, que é onde as línguas de fogo, a influência espiritual, a influência desses espíritos em todos nós, nos médios, né, é inevitável. Porque o próprio Kardec já pontua isso, né, que os espíritos, eles nos influenciam mais do que nós imaginamos. E ele ainda vai mais além, né? Ele ainda vai mais além. E é eles que vos dirigem, porque há uma interligação mente dos espíritos do mundo espiritual com a nossa, e nós com a deles. Por isso que o médium, o cristão, o espírita tem que se esforçar, porque se esforçando no bem, ele vai vibrando no bem e consequentemente vai trazendo para a sua vivência espíritos maravilhosos, para que o médium possa vencer os seus conflitos, as suas dificuldades, as suas adversidades,
aqui na terra. Aqui na terra. Viver sem fazer o bem, né? Eu nem imagino como seria. Porque nós haveremos, né, pela misericórdia divina, aqueles que não estão se enquadrando na realização do bem, mesmo sendo imperfeitos, né, a lei de Deus vai convidá-lo a estagiar, a habitar outros mundos, né, ou outro mundo, de igual teor vibratório ou pior teor vibratório do que o planeta Terra. Então, viver sem fazer o bem é viver sem sentido. As nossas vidas têm um sentido. Nós somos criados com um sentido de amar, mesmo que ainda estamos aprendendo, não importa. Mas o sentido é amar. Porque esse é o desejo divino, esse é o desejo de Deus. No Atos dos Apóstolos, em 2:4, vamos encontrar também a mesma informação sobre as línguas de fogo, né? Falando sobre as nossas cabeças. Durante a festividade do Pentecostes, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, né? É a mesma informação, né? Está no Evangelho, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, né? Os trabalhadores da última hora. Nós rejeitamos o bem, o Cristo, e agora estamos aqui nesta, né, encarnação, fazendo o movimento contrário. Não mais escolhendo Barrabás. Né? Não mais escolhendo Barrabás. Né? Escolhendo Cristo. Né? Ou então, quando o Cristo disse com Emmanuel, né? Ou agora, ou há 2000 anos. Ou agora, ou há 2000 anos. Você vê que visão, que extensão o pensamento desse Espírito, do Cristo, que ele já estava vendo Emmanuel, né? É algo realmente fantástico. O bem, o amor, a mediunidade, trabalhar a mediunidade com Cristo é algo realmente fantástico, liberta a todos nós da nossa ignorância, porque todos os nossos problemas têm como base a ignorância. A ignorância. Então a gente precisa estar atento a esta realidade. Todos nós, né, médios, precisamos ser seres sociáveis. Né? O médio na sociedade é inevitável. Né? O médio ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Ele precisa se socializar com as pessoas. Né? Ele precisa realmente conduzir a sua vida, o seu matrimônio. Ele precisa conduzir a sua vida profissional, ele precisa conduzir a sua vida na sociedade. Né? Ser médio, ser cristão não é se excluir da sociedade. Né? Até porque o Evangelho ele foi aplicado e tem que ser aplicado no cotidiano, no dia a dia. Né? No dia a dia. O Evangelho no dia a dia, no cotidiano. Né? O Evangelho não é algo distante. Né? Não é algo distante. O Evangelho está aqui, né? Pedindo que nós nos relacionemos bem uns com os outros. Prossigamos. No livro Trabalho Mediúnico, de Carlos Campetti e Vera Campetti, ele vai trazer aqui uma observação interessante, que são os processos obsessivos ao longo do trabalho mediúnico, ao longo do nosso trabalho aqui na Terra, enquanto médios, né, enquanto espíritas, enquanto cristãos, que nós estamos nesta faixa, né, de vibração, ele vai trazer aqui uma observação interessante. Ninguém está imune às influências espirituais negativas, nem mesmo os
grupos mediúnicos. Então, mediunidade aqui, né, ele quer dizer que a mediunidade aqui não é privilégio. Ninguém tem privilégio perante a Deus, perante as suas leis, por ser médium, por ser cristão, por ser espírita. Ninguém tem privilégio. No tocante à mediunidade, da mesma forma. Da mesma forma, ninguém tem privilégio algum. Não é porque hoje eu estou realizando o bem, que eu estou na seara do Cristo, aqui contribuindo um pouco, dentro dos meus limites, dentro das minhas limitações, dentro das minhas deficiências, que eu vou ter privilégio perante a Deus. Vou ter privilégio perante as leis de Deus. Não. As leis de Deus é de misericórdia. São leis flexíveis. Né? São leis pautadas em causa e efeito. Né? É um dos aspectos. Né? Se hoje eu vou passar por uma determinada prova, ou uma determinada expiação, por eu estar trabalhando no bem, isso pode ter atenuantes. Né? Vai ter um atenuante, ou atenuantes. Mas me isentar de passar por uma determinada prova porque eu estou no bem, se Deus achar por bem que eu vou ter atenuantes, eu vou ter. Né? Se Deus achar por bem que eu não vou ter atenuante, eu não vou ter. Por quê? Porque a visão de Deus é maior. Ah, mas eu trabalho no bem, estou passando por isso. Então você tem que compreender que você veio numa caminhada evolutiva. Se hoje você está passando por isso, é porque a visão de Deus é maior. Você criou, né? Você idealizou esse sentimento, ou um ideal, ou os ideais, gerou uma consequência dentro da lei de Deus, que você vai ter que ressarcir. Mas a visão de Deus é muito maior. Hoje eu estou passando por uma prova, uma expiação, porque vai ser melhor para mim. Porque na visão de Deus, né, Ele vai trabalhar com bilhões de possibilidades. Enquanto eu não, eu estou vendo uma possibilidade. É abandonar o trabalho do bem, porque eu estou passando por uma prova. Não. Então eu não estou compreendendo, né? Eu não estou compreendendo o Evangelho. Eu não estou compreendendo. Então, ninguém, nenhum médium, nenhum de nós, nenhum grupo mediúnico, né, tem que estar atento a isso, porque isso realmente traz aspectos variados, mas principalmente no que diz respeito à vaidade, né? Eu sou médium forte, né? Eu sou médium especial, né? Eu não posso passar por isso, eu não posso passar por aquilo, né? Até porque vivenciar problemas, dificuldades, vamos adquirir o quê? Experiência. Experiência. E Emmanuel nos chama a atenção sobre isso. Não espere viver sem problemas. Né? Ou seja, aqui na Terra, né, ou no mundo espiritual, vamos ter problemas. Né? Problemas. O Cristo hoje conduz o planeta Terra. Ele tem o quê? Essa responsabilidade, problemas para, né, conduzir mais de 8 bilhões de encarnados fora o mundo espiritual. Vamos colocar aí em média 30 bilhões de seres, de mentes. É um problemão, né? Então, nós passamos uma dorzinha no calcanhar, nós reclamamos. Né? Isso a gente precisa estar atento. Os médiuns, todos nós, sofremos comumente obsessões, né? Sofremos obsessões, né? Sofremos. E no livro Estudando Mediunidade, Martins Peralva, no capítulo 11, vai
trazer, né? Assim como Kardec também, né? Nos livros dos médiuns e as obras espíritas, esses três aspectos das obsessões. Obsessão simples, né? Que é a ação eventual. Eventual por quê? Porque há um sentimento, vamos dizer assim, um disparo de sentimento no mal. Aí, né, os espíritos, nossos irmãos, obsessores, se aproximam, né? Por isso que ele coloca aqui, eventualmente. Ação eventual dos espíritos sobre os encarnados, já que os espíritos, eles estão sempre, né, aqui interligados com o nosso mundo. A fascinação. Por que a fascinação? Porque a fascinação vai realizar uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, né? O médium fica com aquela ideia fixa, né? Aquele monólogo, muitas vezes, né, não escuta os companheiros, até um amigo, um familiar, né? Então o médium, ele cria esta ilusão e alimenta, né? Ele cria, o espírito amplia, né, esta ilusão. E a subjugação, que é um domínio moral do espírito, né, do espírito sobre nós encarnados, né? O obsessor, né, nos domina, nos paralisa a vontade, né? Caracterizando aí uma inércia, né? O indivíduo fica inerte, realmente fica, né, sem, vamos dizer assim, sem ação. Na Revista Espírita, né, Kardec vai trazer uma referência de um grande médium, né? Na Revista Espírita de fevereiro de 1858, né, ele vai falar sobre o médium, o senhor Daniel Douglas Home, né, que nasceu em Edimburgo, né, ali na Escócia, que o senhor Home é um médium que produz manifestações ostensivas, né? Ele volitava numa cadeira, saía do ambiente, voltava pela janela, né? Um grande médium, né? O senhor Douglas Home, né? Kardec vai dizer que ele tinha um caráter, né? O seu caráter e qualidades morais que distinguem, devem granjear-lhe a simpatia dos espíritos superiores, né? Um bom médium que se esforça, pessoa que já pensa no bem, que já quer o bem da humanidade, assim como Chico Xavier, Divaldo Franco, o próprio Kardec, né? E muitos médiuns, Ivone Pereira, que realmente, Eurípides Bassanufo, Irmã Dulce, Madre Teresa, meu Deus, um celeiro de luzes que realmente trouxeram e são referência para todos nós, né? Pessoas que realmente já do bem, pessoas do amor. Então, esse sentimento é que vai trazer, né, para o nosso seio, para a nossa vivência, espíritos maravilhosos, espíritos que realmente estão nos intuindo, nos inspirando. Às vezes nós estamos em um conflito e surge uma ideia, né? E Kardec, né, nos ensina que geralmente a primeira ideia é do espírito, né, com relação à nossa. Então, é importante isto, né? É importante esta convivência com esses espíritos maravilhosos. E que, segundo Kardec, o senhor Douglas Home, né, ele é assistido pelo espírito da sua mãe, né, que é o seu verdadeiro anjo, né, o seu verdadeiro anjo de guarda. Para nós concluirmos aqui, né, a nossa fala sobre essas reflexões do comportamento moral do médium, no livro Perturbações Espirituais, Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, nos diz que a mediunidade com Jesus é calvário de redenção, né? Nós temos que realmente dar passividade ao amor, nós temos que dar passividade ao Evangelho, nós temos que dar passividade à luz,
mesmo com os pés sangrando, né? Mesmo com as dificuldades aumentando, mesmo com a dor, né? A irmã dor chegando às nossas portas. Então a mediunidade é esse calvário, a mediunidade é esta bênção. A mediunidade tem que ser exercida santamente, né? Santamente, porque haveremos, né, de ter a companhia de espíritos maravilhosos. Continua Filomena de Miranda no mesmo livro. Médio sem sacrifício, por mais brilhante que se apresente, e é como orquídea de lindo aspecto, é como uma flor, né? É como uma flor, mas que somente adorna, sendo quase inútil. Então, a mediunidade tem a sua beleza, né? A mediunidade com amor é uma grandeza, liberta o médium diante das leis divinas, das suas dívidas, mas mediunidade é sacrifício, é trabalho, é renúncia, é dor. E temos como parâmetro o nosso mestre amigo maior, né, que é Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, ficam aí essas reflexões para todos nós, né, que possamos continuar esse trabalho do bem, né, nos nossos corações e nas nossas consciências, né, em nome de Deus. Aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês, agradecer aqui a casa por mais essa oportunidade de trabalho, né. Que Jesus ilumine a todos aqui presentes, os desencarnados, que são os mentores desta casa, o nosso querido Alípio, Enésio, Zé Grosso, dentre outros, e os trabalhadores encarnados desta casa. Que Jesus abençoe vocês, dando paz e saúde, aquela referência, né, que sempre Jesus de Nazaré nos traz, né? Minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Não vos dou a paz do mundo, vos dou a paz de Deus, que o mundo não sabe dar. Não se arreceie e nem turve os vossos corações, porque estarei contigo todos os dias de vossas vidas e habitaremos na casa do Pai por longos e longos dias. Um abraço a todos, uma boa noite.